E aí, pastor Michel? Boa Cadê o noite. povo da nossa live? Cantar só um antigo, tá? Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Que Deus está neste lugar. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz sinais acontecer. Repreende o inimigo, batiza os que creem. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Antigos corinhos. Cadê o povo da live? Só tá nós hoje? Eu comecei mais cedo. Tá me ouvindo bem? Tô. Deixa eu aumentar aqui o volume para te ouvir melhor. E aí? Fala aí agora. Tá bom. Tá me ouvindo bem? Agora até demais. Deixa eu baixar. Tem duas pessoas na nossa Com o live. violão aqui preparado também. Tem duas pessoas na nossa live hoje, eu e você. Essa hora o povo tá chegando em casa ainda, né? Quem sabe a gente muda para as 8, né? É. Uma boa. O problema é que se a gente demora, daí vai. Tem lá por 9 e pouco, né? Como é que o povo vai assistir as séries da Netflix daí? Entrou o irmão Weber Arruda aí, ó. Bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre conceito de fé nessa perspectiva da nova aliança, né? Uhum. Esperar o povo aí, né? Um pouquinho. Chegar. Pra cantar uma musiquinha, né? É. Enquanto isso. Canta uma aí. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Maravilha. Deus é bom o tempo todo. Nós é que não valemos nada. É. Mas agora a gente é precioso por causa do sangue de Cristo. Aí, a Cleusa aí. Cleusa, bem-vinda, lá de Curitiba. Como é que tá o tempo aí? Espero que esteja bem friozão. Frio maravilhoso para fazer sopa. Ela veio aqui e não fez sopa, não.
A Ivani está com a gente, o Humberto agora. O povo aí que nos prestigia para aprender. Dá para escrever aí, filho, o tema da nossa live? Dá. Escreve aí, então. Conceito de fé na nova aliança, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, gente. Estamos esperando aí entrar o pessoal. Sejam todos bem-vindos na nossa live semanal de terça-feira, com o tema Falando de Graça. Tudo que nós falamos é na perspectiva da nova aliança. E para aqueles que são mais teólogos, que nem a Cleusa aí, justificação pela fé. E o contraste. A pastora Maria Lúcia Cora também, estão lá com a Igreja Nova. Abraço, pastor Paulo Cora, irmã pastora Maria Lúcia. Lá em Naviraí. É isso, né, pastora? Como que está o clima aí? Quente, barbaridade? Então tá bom. Sejam todos bem-vindos. Nosso tema hoje é conceito de fé na nova aliança. Pastor Michel vai iniciar, responde algumas coisas e depois eu entro. Vai lá, pastor Michel. Bom, eu quero ler dois textos aqui, que são textos bases com relação a essa palavrinha, fé. A gente vai tentar puxar o significado, né, de fé, tanto na teoria como na prática. E como é que isso se relaciona com a doutrina da graça, né? Que é o nosso foco aqui. O nome desse momento que nós estamos fazendo, dessa live, é Vamos Falar de Graça, né? Então, primeiro eu vou ler o Efésios 2:8, que já de cara já pontua o quanto a fé e a graça estão interligados, né? E lá em Efésios 2:8 está escrito assim: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de. Não, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vós. O que não vem de vós? A fé. É dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e a própria fé também não vem de nós, que é que ele fala de vós. É dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E lá em Hebreus, capítulo 11, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a evidência das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Certo. Bom, depois o pastor Leola vai dar uma explicada, né? A gente vai levar essa conversa para um rumo específico, né? Mas primeiro eu quero colocar algumas considerações e alguns questionamentos que eu creio que são pertinentes com relação a esse tema. Porque nós temos a fé como uma palavra, quase que uma palavra mágica no nosso meio, né? As pessoas usam esse termo como sinônimo de várias coisas, na verdade, e a gente não tem muito conhecimento de fato sobre o que é fé.
que a gente tem, por exemplo, a etimologia da palavra fé, que é fidelis do latim, e aí a gente atrela a fé à fidelidade. A gente tem traduções que lá do hebraico que vão atrelar a palavra mais à questão da confiança. A gente atrela a palavra à questão da crença em si, fé sinônimo de crença, até músicas que falam acredite, né? Como a música do Leonardo Gonçalves, que é uma tradução daquela americana, que é We Believe. Ele fala: acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Ele faz uma confissão de fé, que, em resumo, são as crenças do indivíduo, né? Mas o problema surge, eu creio que eu já tive essa dúvida, e eu acho que muitas pessoas também têm essa dúvida, quando a fé. Primeiro, a gente precisa definir o que é fé, né? Mas isso eu vou contar com a ajuda do pastor Loyola. Mas o problema surge quando a fé se torna uma moeda de troca, né? Uma moeda de troca que baseada no nosso próprio esforço de acreditar, como se fosse assim: olha, eu quero muito que algo aconteça, então eu vou ficar desejando, desejando, repetindo que isso vai acontecer, repetindo, 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 até eu acreditar, e então essa coisa acontece. E então se torna a fé um tipo de esforço humano, um tipo de crença, de força de vontade, que é tão poderosa, que é tão mágica, que por si só consegue mudar o coração de Deus ou atrair a vontade de Deus a nosso favor. Só que aí fica a questão, né? A fé realmente é isso? A gente pode, por exemplo, a gente pode usar a fé dessa maneira ou alcançar a fé dessa maneira como se fosse um tipo de positivismo, né? Tem até aquele documentário O Segredo, né? Que Aham. muitos cristãos utilizam e tentam utilizar como se fosse um sinônimo ali do que seria a fé, que é a crença de que o universo vai conspirar a nosso favor, o positivismo em relação à vida, o otimismo, acorde, fale, hoje vai dar tudo certo, hoje as coisas vão acontecer de forma positiva para mim, hoje eu vou conquistar, hoje eu vou vencer. Enfim, a fé pode ser vista dessa maneira, como se fosse um exercício que a gente, um exercício de otimismo em relação ao nosso futuro, ou a fé é algo mais profundo, é algo mais sobrenatural? Eu creio que, primeiro, eu gostaria que o pastor Loyola desse as suas considerações aí sobre o significado próprio da fé, e então a gente vai discorrendo sobre o assunto. Eu queria que você, antes que eu falasse, você colocasse aquelas que são contestações e dúvidas, um pouquinho mais, aquelas mais cabeludas assim, né? Que até em relação à questão da cobrança que a pessoa pode ter de não ter fé, né? Que isso em muitos É lugares isso. aí é usado, né? Que Eu ela estava seria conversando culpada com de você não mais ter fé, cedo, né? aham, porque a gente tem várias igrejas hoje em dia, e não querendo criticá-las, mas tem as suas vertentes, né? Como essas neopentecostais, essas que prometem curas, como se fosse algo assim que você, como se fosse algo certo, né? Você vai até esse local para receber a sua cura, para receber a sua bênção, para receber Aham. a sua vitória, né? Então existem campanhas e tal, etc. E já nós que somos crentes há muito tempo, já presenciamos certas experiências assim que a gente fica em dúvida, será que como é que isso funciona? Por exemplo, vai um pregador lá e começa a pregar sobre cura, e chama a gente à frente,
e ora por nós, coloca a mão na nossa cabeça e fala, olha, receba a vitória, receba a cura. E aí a gente, muitas vezes, muitas pessoas têm essa experiência de não receber a cura. E Daí, o ministro que está pregando aquilo, que está prometendo aquela cura, muitas vezes ele passa a ideia de que a gente não recebeu a cura porque não tivemos a fé, não cremos o suficiente. É como se a cura estivesse ali, o poder estivesse ali com aquele sujeito, com aquele profeta, com aquele ministro, e nós perdemos a oportunidade de receber a cura porque nós não tivemos a fé. E também isso não é só com relação à cura, mas às vezes nas experiências místicas, naquelas experiências mais espirituais. sim. E eu creio que muita gente se sente culpado nesse sentido, diz, poxa, será que eu não recebi esse dom? Será que eu não entrei nesse mesmo mover? Não estou sentindo a mesma coisa porque eu sou uma pessoa fria, porque eu sou uma pessoa que não tem fé? O que será que tem de errado comigo? O que será que tem de errado com a E eu minha acho fé, né? com a minha fé, comigo, o que será que eu tenho que fazer diferente, entender diferente, mas assim, fica um peso nos ombros, como se a gente fica se sentindo nesses momentos, eu creio que muitos cristãos têm esse peso, tiveram essa experiência de se sentir como se fossem pessoas incrédulas e é inevitável a culpa que vem decorrente desse sentimento. Porque, poxa, como assim eu sou incrédulo, né? Então tem alguma coisa muito errada comigo. Só que, assim, veja como que é fácil com que a fé ou a falta de fé ou esses dilemas da experiência com a vida cristã na prática, se torne e se volte de novo para a questão da culpa, do mérito, da questão assim dessas neuroses, desses dilemas que a gente cria na nossa cabeça, como se a gente tivesse assim que de alguma forma produzir algo para agradar a Deus. Poxa, acho que Deus não está se agradando da forma como eu estou pensando, da forma como eu estou enxergando, então ele não está me dando, né, não me concedendo um milagre ou as experiências com o Espírito Santo. Enfim, como resolve isso? Como é de fato a crença correta dentro da doutrina da graça? Da fé em si. Isso. Porque sem fé é É, impossível agradar a Deus, né? exatamente. Eu acho que é importante, eu quero partir desse ponto que você falou aí, como que eu entendo, né? Depois de tantos anos pastoreando e fazendo essa transição da religiosidade ou da religião institucional, falando assim, né? Denominacional, para uma perspectiva mais da justificação pela fé, que é o verdadeiro evangelho. E é importante a gente colocar isso, que Gálatas, no capítulo 1, Paulo fala que existe o evangelho falso e existe o verdadeiro evangelho. Uhum. Ele coloca claro lá que o evangelho misturado com a lei que estava acontecendo, que estavam pregando ali na igreja dos Gálatas, não era o evangelho que ele tinha ensinado. E é muito importante lembrar que ele é um homem que partiu de uma fé judaica para uma fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E, inclusive, na experiência que ele teve no caminho de Damasco, ele perguntou para aquela voz e para a visão que ele estava tendo, ele viu a luz e viu a voz, ouviu a voz. Ele falou, mas quem és tu, Senhor? E aí Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? Ele disse, eu Uhum. sou Yeshua a quem você persegue. E nós vemos que o apóstolo Paulo ele parte de uma religião que cobra fé e parte para uma outra perspectiva que, na verdade, eu chamo isso de crescimento. É um upgrade que ele acabou sendo privilegiado.
E a pessoa mais improvável para crer nessa nova fé, crer nesse novo caminho, está ali então diante de uma transição e de uma coisa que ele teve que realmente passar de um tipo de fé para outra. Então, a questão de fé, eu quero partir desse texto que você citou de Hebreus 11:6, ela é muito clara que não é só crer em Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e aí diz, e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a Bíblia diz, acho que é Tiago que fala, que inclusive o diabo crê e estremece, os demônios também. Eles creem e sabem que Deus existe, né? Mas aonde que está a questão aí? O complemento do versículo, é importante quem está ouvindo ou ouvirá, né, precisa colocar em mente que o versículo completa, é necessário que creia que ele existe e que é galardoador. Então, o que é galardão? É presente. Então, nós podemos traduzir que Deus é bom. Crer que Deus é bom. E aí é que está toda a questão em relação à fé. Porque acreditar é uma coisa, fazer parte de uma doutrina, estudá-la e passar a repetir aquilo, ou internalizar, ou mentalizar e se convencer de que aquilo é uma possibilidade, porque nós temos várias cosmogonias e várias cosmologias, né? Então a cosmogonia principalmente é bem variada, que é a origem, né? Origem do cosmos, origem de tudo. E nós temos civilizações milenares, como a dos caldeus, né, dos hititas, o pessoal lá chineses também, os egípcios, civilizações que o pessoal consegue datar de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Bom, o pai da fé judaica, o pai da fé dos hebreus, né, que eles nem eram chamados judaicos ainda, mas semitas, o pai da fé da família de que vem as 12 tribos, e aí depois vem o levita Moisés, ele é Abraão e vem de Ur dos Caldeus, de uma região que tinha lá seus deuses. E eles são convidados, o Abraão é convidado para sair do seu conforto, da sua terra, para ele ir para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Então, não é nada certo, entendeu? Já não existe uma certeza visível de algo, e a proposta para Abraão, que a gente sempre remonta em Gênesis 12, apareceu o Senhor Deus a Abraão e disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E dali começa uma história, a história do povo hebreu, a história do povo judeu, a história de Israel, né, que é Jacó, que é enganador, que é usurpador, e depois passa a ser Israel, ou Israel, que é o príncipe que luta com Deus e prevalece. E de Israel vem, então, as 12 tribos e até nós chegarmos a Jesus Cristo. Todo esse plano da salvação que se desenrola ali naquela região da Palestina, do Oriente Médio, da Egito, Arábia Saudita, e todo aquele lugar, né, onde Deus levou eles, e os levou para uma terra onde haviam vários deuses. E levou para essa terra que tinham deuses, que as pessoas que ali tinham fé nesses deuses. Saíram de um lugar, né, repleto de deuses também, que era o Egito, e aconteciam coisas tremendas ali, que alguns livros apócrifos podem até levar, né, a própria presença de anjos caídos que ajudaram eles a fazer as pirâmides, esse é um outro assunto.
né? A própria engenharia que eles tinham, a capacidade na medicina, o avanço que eles tinham, eram tudo deuses que eles cultuavam, que nós entendemos pela palavra de Paulo na carta aos Coríntios, que são demônios, ou são anjos caídos, vamos dizer assim, que instruíam eles. Eles saem do lugar de vários deuses, mas eles permanecem com uma lembrança do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que Deus teve que lembrar Moisés no templo, lá no monte. Eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Confirmou aliança com os três e vem confirmar com Moisés. Vão para uma terra onde tem vários deuses, né? Inclusive a gente sabe de alguns mais famosos, como o próprio Baal, né? Baal Zebub, Astarote, aquele que aceitava o sacrifício das crianças mortas lá, Moloque, tinha os postes ídolos, enfim, tinham deuses de todas as matrizes, né? Ligados à natureza, ligados à fertilidade, e eles criam, eles acreditavam nesses deuses. Porque a questão é que o pessoal fala assim, por que a fé de vocês é melhor do que a fé que eu tenho, né, na minha religião? E aí é que está. Essas várias religiões, inclusive na antropologia, ela é um fenômeno que é universal. Os universais são a discussão, né? O que é válido para todos, o que existe para todos. Como, por exemplo, todo homem morre, é universal. Então, a religião, a crença em qualquer tipo de divindade, seja o sol, a lua, as estrelas, um totem, uma imagem, alguém que representou alguma coisa para aquela tribo, para aquela nação, né? Você vê que eles têm os seus deuses. E aí nós temos as mitologias, mitologia nórdica, que tem Odin, né? Nós temos a mitologia grega, que tem Zeus e os deuses do Olimpo, e assim por diante, né? Várias religiões. Então, qual que é a diferença da fé deles com a nossa fé? Porque eles acreditam nesses deuses também. E aí existe o pessoal que tem uma ideia mais holística, que é o mesmo Deus, que as pessoas creem no mesmo Deus. Inclusive isso vai acontecer em relação ao anticristo, que é o retorno ou encarnação de Krishna, a reencarnação de Yeshua ou de Jesus Cristo, ou a reencarnação de Buda, reencarnação de Maomé. Eles vão levar para esse lado. Alguns acreditam que assim vai ser, né? Que o avatar de síntese, isso é coisa da nova era, né? Estudo da nova era, que vai ser esse retorno desse espírito iluminado, ou como diz os espíritas, o espírito de luz perfeito, governador do planeta Terra, porque quem é kardecista bem estudado crê em ufologia e crê em outros mundos, outros planetas, em extraterrestres e tal, e OVNIs. Então, seria a conjunção de todos esses deuses num Deus só. E a ideia de que todos os caminhos levam a Roma e que são deuses que as pessoas, na verdade, dão outros nomes para eles. Mas a gente vê que quando, em situações específicas como de Jonas, que o barco estava para naufragar, e aí todo mundo estava rezando para o seu Deus, eles encontram Jonas no fundo do navio, e aí perguntam, quem é você? Da onde você procede? Quem é o teu Deus? Você não está vendo que nós vamos morrer? Será que não dá para você fazer uma oração para o teu Deus e de repente ajudar a gente a não morrer? Estava todo mundo clamando para o seu Deus, né? E aí pergunta quem ele era e que Deus ele servia. Olha que coisa tremenda. Eu sirvo o Deus Criador dos céus e da terra, certo? E aí a gente sabe da história que aconteceu com o Jonas. O pessoal, nos últimos tempos, tem chamado Yahvé ou Yeshua, o Deus que nós cremos que é triuno, tem chamado de o Eterno, porque ele é o único que é eterno. É o único que não tem princípio nem fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo e o fim de tudo. É assim que ele se apresenta, para distinguir dos outros deuses, porque existem vários outros deuses. Agora tem um outro problema, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dentro do espectro religioso judeu, católico, protestante, pentecostal, neopentecostal, que se distingue um do outro.
que parece que é o mesmo Deus, mas existem detalhes, existem coisas específicas desses deuses, ou desse Deus, que uns acreditam e outros não acreditam, como, por exemplo, tem religiões que não acreditam que nós, né, podemos ser batizados com o Espírito Santo, seria a segunda bênção, e nós recebemos dons, e ainda hoje sermos usados como instrumentos, né, nessas ações de dons carismáticos. E sempre está havendo um avivamento ou outro e pessoas voltando a crer nisso. Agora eu quero partir dessa questão específica, que não é só crer que Deus existe, mas crer que Ele é bom. E aí é que está a imagem da cruz. Aí é que está a gente chegar em Jesus Cristo. Pode falar. Eu postei aqui o texto, né, que você citou, que é Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. E aí eu citei como complemento a continuação do Hebreus 11:6, que fala: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e não só isso, que é galardoador dos que o buscam. Daqueles que o buscam, exatamente. É essa a questão que eu quero colocar como resposta para a diferença da fé, que é o retorno à fé verdadeira, e daí, se você depois quiser colocar também, é o que Paulo está falando em Romanos 4, ele remonta à fé de Abraão. Por quê? Romanos é uma carta forense, a gente pode dizer assim, que ele trata do assunto da justificação pela fé, e no capítulo 4, depois de ter colocado todos, 1, 2 e 3, crentes, judeus e não judeus, debaixo do pecado, como ele fala que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para que a graça abundasse, porque tanto judeus que tiveram revelação especial de Deus, como os que não tinham essa revelação, eles então são enquadrados debaixo de uma mesma especificação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? E perderam essa glória, e podem restaurar essa glória através do quê? No 4, ele chama Abraão para dizer que não foi a obediência à lei e os atos de justiça de Abraão que fizeram com que ele fosse declarado justo diante de Deus, mas é a fé em Deus. E aí, essa fé que nós temos que retomar, a fé de Abraão, a fé de crer que Deus é galardoador, que Deus é bom, porque as religiões, inclusive a judaica, a católica, a evangélica, a pentecostal, a neopentecostal, ela infelizmente trouxe na perspectiva e na expectativa de que as pessoas temam a Deus uma visão errada sobre Deus, que Deus não é tão bom assim. E Hebreus 11, que está tratando sobre a fé, ele vai deixar o tempo todo claro que esses heróis da fé, eles acreditavam na bondade de Deus. E é por isso que ele fala que tem que crer não só que ele existe, mas que ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque as desgraças acontecem. O mundo está desestruturado. Paulo, que é um rabino, na verdade, no capítulo 8 de Romanos, vai dizer que a terra geme, aguardando a redenção. Porque até a terra, o universo foi afetado pelo pecado do homem. Porque Deus criou o mundo material para nós. O salmista diz que os céus e os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. O mundo material Deus deu para nós. E quando o homem entregou nas mãos do inimigo, e aí eu vou entrar já na questão do que é a antítese da fé nesse Deus bom, a fé verdadeira, quando o homem entregou para ele, aí a desestruturação começou. Porque não é para ele reinar na terra. E ele não consegue reinar também sem a aliança com os homens. Mas vamos remontar, eu vou entrar um pouquinho aqui para falar sobre a dúvida da bondade de Deus que começa no céu. Porque o texto que nós temos, que a gente faz referência, seja Isaías 14 ou Ezequiel, se não me engano é Ezequiel
Ezequiel, eu esqueci o texto, onde, qual que é o, não sei se é 29, mas o Isaías 14 diz assim: Tu dizias no teu coração, subirei aos céus e edificarei o meu trono acima do Altíssimo. Dizias onde? No teu coração. A Bíblia diz que Deus conhece o coração do homem. Se nós cremos que está falando realmente de Lúcifer ali, porque a Bíblia não se atém muito em falar de Satanás, mas dá para você entender que ele falou isso no coração dele. E aí o texto fala assim: contudo serás precipitado e lançado no abismo. Jesus fez uma menção a Satanás, ou a Lúcifer, dizendo aos fariseus que eles tinham por pai ao diabo, né? São nomes diferentes, com atribuições diferentes dele. E eles falaram assim: vocês são filhos dele porque ele foi mentiroso e homicida desde o começo. A mim me parece que ele saiu para arrastar a terça parte das estrelas do céu, a serpente que virou dragão, que ele consegue enganar os anjos, foi exatamente com a mentira. Aí Deus está sendo injusto comigo, quer me jogar do céu. É uma especulação minha, mas ela tem sentido, porque ele dizia no coração dele. E Deus ficou olhando os anjos que iriam desacreditar na bondade dele. E veja, a bondade de Deus não está num ato especial de me dar qualquer dom, ou me fazer mais rico, ou me fazer mais bonito, ou melhor do que todos, mas na misericórdia dele de me criar, porque ele não precisa de mim. Como se diz na teologia mais moderna, a comunidade da Trindade, ela é autossuficiente. Deus não depende de anjos, não depende de homens, não depende da criação, não depende de nada. Ele é o único ser que é. Ele é o único ser que não é o ser composto. Ele é simples. Ele é o único ser que não é também, como a gente fala, contingente. Ele é o ser necessário. E tudo que ele é que a gente nem sabe, né? Mas aí que está, no ato de criação de Deus, que é um ato de graça, é um ato de bondade, a bondade dele já se manifesta. Veja, um Deus que não precisa de ninguém, não precisa de nós, me cria para poder desfrutar dessa glória dele, conviver com ele nessa glória. Você falar? Fazer um comentário? Pode falar. É que o Tomás de Aquino também tem uma especulação nesse sentido. Acho que se une um pouco, é parecido, porque ele acreditava que, de algum modo, Deus tinha revelado justamente o plano de redenção da humanidade, e por isso que Lúcifer se rebelou, porque ele achava que era injusto o Deus salvar um ser tão ingrato, tão pecaminoso como o homem, tão pequeno como o homem. Tão inferior, e né? dar tanta glória para ele. Isso. E aí, assim, não sabemos, né? É uma especulação dele, mas também vai nesse sentido de que Lúcifer acreditou que Deus estava sendo injusto. E, na verdade, fazendo um ato de bondade, né? Que é a salvação, a redenção do homem. E o ato de bondade de Deus, né, remonta nessas categorias filosóficas, que Deus não é potência em nada, ele é ato puro, é sempre ele fazendo. E a bondade dele não é algo que ele possa fazer ou não, ele é bom o tempo todo, como você cantou na música no começo. E quando a gente começa a estudar esses conceitos filosóficos e saber, né, distinguir com termos ato e potência, né, Deus não é um Deus em potencial, ele não é bondade em potencial, ele é ato de bondade o tempo todo. E o ato de nos criar, aí está a bondade. Mas Satanás, Lúcifer conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu, que a gente sabe muito pouco sobre isso, né, só em livros apócrifos como o Evangelho de Enoque dá para saber, e alguns outros, e algumas doutrinas de demônios aí que tentam enganar os homens. Mas foi isso, a colocar a dúvida da bondade de Deus. Agora, nós temos um relato de Moisés no Gênesis, que é exatamente isso que ele faz com a Eva. Quando ele diz para Eva assim, de nenhuma das árvores se pode comer, já chamou ela para poder contestar. Não, Deus não falou isso. Deus falou que só dessa árvore aqui, do meio do jardim, que a gente não pode comer.
E aí ele falou, mas por que você não pode comer? Porque nós morreremos. Ele fala, não, 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 não. Está errado. Deus está querendo enganar vocês, porque Ele sabe que quando vocês comerem desse produto aí, dessa, né, sei lá, podia ser até um programa de computação falando na linguagem de hoje, né? Ou uma pílula azul ou a vermelha lá do Matrix. Não, quando você consumir isso aqui, você vai ter a capacidade de decidir o que é certo e errado, e você vai ser como Deus, e Deus não quer que você seja como Ele. Deus quer que você seja inferior. Bom, o pecado está aí, uma das definições da origem do pecado. É desacreditar na bondade de Deus. É duvidar que Deus é bom. E parte, né, de uma linha onde a pessoa, só por ser criada, ela já acha que ela é alguma coisa, que ela é especial, mas ela deveria ficar o tempo todo contemplando a bondade de Deus, e a misericórdia e a graça. Direitos, né? Tem direitos. Ela deveria ficar debaixo dessa graça, porque eu sou criado não merecendo. Eu não mereci ser criado, não mereço existir, mas mesmo assim Ele me faz existir. Bom, ali começou o problema da dúvida da bondade de Deus. E a fé que Hebreus está falando aí, crer que Deus é bom, é galardoador, você vê então na história do relacionamento do povo de Israel com Deus, essa diferenciação entre aqueles que criam na bondade de Deus e que Deus é bom, e independente se uma coisa ruim está acontecendo. Veja a saída do Egito, né? Eles estão sendo resgatados da escravidão. E tem aqueles que ouvem Moisés pela fé, que eles estão sendo levados para uma terra que mana leite e mel. Olha a proposta de Deus. A terra que ele prometeu a Abraão. E no caminho, quando eles começam a passar por dificuldades, eles murmuram, eles reclamam, eles querem matar Moisés, eles falam que Moisés está querendo levar eles para a morte, duvidando da bondade de Deus. No caminho, na jornada, na estrada da vida, vamos pegar isso como um paradigma, como uma metáfora, na estrada da vida, o homem pode escolher duvidar da bondade de Deus, porque ele olha e não enxerga aquilo que Deus está prometendo, mas aí é que está, eu tenho que confiar que Ele é bom, embora as circunstâncias não sejam favoráveis. E nessa caminhada eu posso ter, né, a misericórdia dele, porque ele foi lá, bom, pediram água, tiveram água, pediram carne, tiveram carne, né? Tinha pão do céu, tinha ar-condicionado para eles no deserto o dia todo, porque a nuvem cobria eles. O dia todo. A maquininha do céu matava a fome. A maquininha do céu matava a fome. Isso é uma história, para quem está ouvindo a gente, que é a música a música do Voz da Verdade. Em vez de falar maná que vinha do céu, o cara entendeu a maquininha do céu. Mas podia ser, né? Fazia o maná cair todas as manhãs. E de noite eles tinham ar-condicionado também, porque o deserto chega, né? Alguns dizem que onde eles estavam ali, o deserto fazia muito frio. E eles tinham uma coluna de fogo que aquecia eles. Além de ser o GPS deles, era a coluna de fogo. E aí, eles ficam rodeando 40 anos no deserto, e eu estou focando a história de Israel, porque é a revelação especial, porque eles duvidaram da bondade de Deus. Você vê que Josué e Caleb, quando eles decidem ir para espiar a terra, porque não foi Moisés que teve essa ideia, Moisés estava crendo em Deus. Depois lá em Deuteronômio você vê que eles falaram para Moisés, é melhor que mande uns espias e tal, e Moisés concordou. Ele era o responsável, então é como se fosse ele mesmo, né? Então Josué e Caleb creram, foram lá, olharam, viram todas as dificuldades, e falaram assim, olha, mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. Deus vai fazer. Os outros, não, a gente vai ser devorado. E aqueles outros 10, né, resolveram duvidar da bondade de Deus. O que estava ali implícito? Deus nos fez escapar das pragas, Deus nos fez escapar do Egito, do Mar Vermelho, Deus nos fez escapar do deserto, mas nós chegamos aqui, negócio seguinte, é agora o nosso fim, o tempo todo. E tinha o povo que cria na bondade de Deus, tinha fé na bondade de Deus, essa é a fé que Deus é bom, e tinha aqueles que duvidavam, e receberam consequências. Por quê? Porque quando eu duvido da bondade de Deus, eu ouço Satanás,
E se eu ouço Satanás, ele vai ter abertura e entrada na minha mente para que o ressentimento, o rancor, a dúvida, aquela coisa do ciúme do Caim, que o Caim teve de Abel e o matou, o ciúme que o filho mais velho do filho pródigo tem, né? O filho mais velho ali, ele tem ciúme da bondade do pai. Pode ver que a questão da fé está vinculada à bondade de Deus o tempo todo. E Jó, ele falou isso quando a mulher dele fala, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou assim, olha, você fala como uma louca. Se eu recebi o bem de Deus, eu não poderia receber o mal? E ele encontrou a bondade de Deus até naquilo que é ruim. Eu vou abrir um parênteses. Eu estava com um amigo que eu cheguei aqui em 99 e fiz, o pai da Poliane e da Thaisa, esposa da irmã Teresa. Eu acompanhei ele 90 dias na UTI, antes dele morrer. E ele sentia dores, e ele dizia, pastor, mas glória a Deus, eu sei por que eu estou aqui, eu estou recebendo no meu corpo a consequência dos meus atos. E nós orando para que Deus o curasse, certo? Mas ele em momento algum duvidando, ele dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E outros que muitos já viram, e quantos morreram na fogueira cantando, e quantos foram para o óleo fervente, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus que eu fui escolhido para sofrer pelo amor de Cristo, que privilégio, que maravilha. Então, a fé, ela está totalmente vinculada a crer na bondade de Deus, porque há uma jornada até chegar na cruz. E ali foram muitos sinais, mas a bondade de Deus, aí então, manifesta na pessoa do Senhor Jesus, do Verbo encarnado. E veja que a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A pessoa pensa que é a Bíblia. Ora, a Bíblia é 66 livros, que existem as Escrituras, mas dentro da Bíblia, ou dessa Escritura, aqui na Escritura, está o Verbo, está Jesus Cristo, está a revelação de Deus. E o verbo é bom. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir o verbo, que é criador de coisas boas. Em Deus não há sombra nem mudança de variação. Algumas pessoas dizem assim, ah, pastor, mas está escrito na Bíblia, eu, Senhor, crio o mal. E tira essa frase do contexto, né? Como se Deus fosse o autor, o criador do mal. Se ele quisesse ser, podia ser, ué. Ele é Deus. Mas o mal que nós achamos que é mal, não é mal. É uma coisa boa. Porque muitas vezes, né, a gente tem exemplos práticos, por exemplo. A pessoa vai lá para o pronto-socorro, porque cortou a mão, que enfiou a mão com raiva num vidro, ou em algum lugar. Aí o cara pega uma esponja para lavar aqueles vidros, ou uma escovinha para arrancar, né? O cara fala, você tá louco, rapaz? Vai acabar com a minha mão aí, só que tem que tirar, né? O tumor tem que ser extraído. E não é com carinho que se faz isso. E aí, então, a visão do mal que nós temos, na verdade, ela é distorcida. E o nosso inimigo está o tempo todo querendo mostrar que Deus não é bom. E as pessoas têm essa mentalidade, e nós temos a escolha, aí que está o livre-arbítrio. E eu não sei explicar, como eu te disse, por que algumas pessoas elas conseguem, embora vejam um quadro tão terrível, elas continuarem crendo na bondade de Deus, e outras que se revoltam, a partir do abençoado do Caim. E veja, o Caim mesmo tendo feito aquilo, ele falou assim, agora todo mundo que me achar vai querer vingar, vai querer me matar. Ele falou, não, isso não vai acontecer porque eu vou te proteger. Deus protegeu Caim. Mas que Deus é esse que protege um cara que faz um negócio desse que mata o irmão? Aí que tá. Nós duvidamos da bondade de Deus, mas não nos enxergamos o quanto nós somos maus. O quanto nós achamos que somos melhores do que os outros. Bom, vai numa caminhada do agir de Deus, e daí quando o Verbo encarna, e o Verbo aparece lá na Palestina, no seu ministério, quando ele começa, meu amigo,
que está me ouvindo, meu filho, nós vemos então a graça manifesta, e é aí que está João dizendo, a lei foi dada por Moisés. Se pode dar e entregar pelo correio uma coisa para a pessoa. Agora, se você vai pessoalmente entregar uma coisa boa, é diferente. Aí ele diz, mas a graça e a graça e a verdade não estão com a lei. A verdade está com a graça, não está com a lei. A lei mostra quem nós somos. A verdade da bondade de Deus está na graça. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. E aí ele vai discorrer, né, sobre esse Senhor que vai manifestar a bondade de Deus graciosamente àqueles que todos diziam que não mereciam. Culmina então nessa fé verdadeira, que é a fé que nós queremos resgatar, é a fé na bondade de Deus. Porque, inclusive, alguns antigos até disseram, se eu morrer e for para o inferno, vou louvar a Deus lá, porque com certeza eu mereci estar lá. De tanto que era a fé desses camaradas. Eu creio que salvo, você está salvo. Glória a Deus. Mas eles ousaram dizer uma coisa que o revoltado, o que está insuflado pela mentalidade da serpente, que cresceu e virou o dragão, ele só tem revolta contra Deus. E Deus, por saber que existe um tentador e várias circunstâncias, a gente fala que vaso ruim não quebra, né? Essas pessoas demoram para morrer porque Deus quer que elas tenham experiência com a bondade de Deus, que elas enxerguem a bondade de Deus. Agora, onde está a bondade de Deus? Está no carro novo, na casa nova, no eu ser mais bonito, no eu nascer perfeito, ou eu nascer do jeito que eu gostaria de ter sido, ou eu existir já é bondade dele. Os passarinhos que cantam de manhã, e a natureza, e tanta coisa boa, e tanta coisa maravilhosa, as cores, a nossa inteligência. Então essas coisas foram perdidas, porque a pessoa vai se amargando e você pode ver que a pessoa vai virando pessimista, vai virando aquela pessoa ranzinza, e ela não vê bondade, ela não vê nada de bom em nada, que a gente chama do pessimista, do azedo, que é o contrário do bom. E se acha que uma pessoa dessa vai crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam? Ele quer mais é matar esse Deus. Ele quer fazer que nem aquele que pegou uma flecha e jogou para ver se atingia Deus lá no céu, né? Fez a torre e jogou a flecha. Quer comentar alguma coisa? Eu vou entrar Sim, sim. na graça em si. A gente está encerrando já, né? Mas para mim, é muito certo, é muito claro que a gente quer teorizar um assunto e desse modo a gente torna o assunto mais complexo do que deveria ser, quando na verdade é muito simples. É muito Essa live inteira você ficou falando sobre a bondade de Deus. E mostrou na Bíblia, mostrou na experiência das personagens bíblicas essa bondade de Deus, evidenciou. E a gente, quando uma pessoa é muito teórica, ela pode se perguntar assim, tá bom, mas como é que ele respondeu? Ele responde ou não os questionamentos, as questões teológicas mais complexas? A questão é justamente essa. Quando a gente vai para a complexidade da teoria, a gente tira o foco da bondade de Deus, que é manifesta justamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, na verdade, é um engano, né? É um sofisma que as pessoas costumam fazer, porque o foco não é necessariamente a gente entender logicamente como funciona a fé, a salvação e etc. Mas é aceitar, é ter isso como certo, em paz, né? Na consciência, no coração, de que Deus é bom, mesmo que a gente não entenda os seus caminhos. É isso que Essa é traz a fé. o que o Caio Fábio fala, que traz a pacificação, né? Porque daí você encontra no verdadeiro evangelho, você encontra na graça, que é
a misericórdia de Deus, o Hesed de Deus, você encontra na pessoa do Senhor Jesus a manifestação da bondade. E é irrefutável. E Paulo tenta explicar para eles, né, tem aqueles textos que Paulo dizia assim: olha, eu oro para que vocês compreendam a largura, a profundidade, a extensão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque ele conseguiu compreender. E no final do capítulo 8 ele diz: olha, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem criaturas, o presente, o porvir. Ele vai teorizando ali, dizendo: olha, nada me separará do amor de Deus. Porque ele sabe que o amor de Deus foi manifesto em carne. E aí, quando ele diz, né, que ele pergunta assim, olha, tenta explicar, né? Será que alguém morreria por um justo? Olha o tamanho da bondade. Ele falou: pode ser que alguém morra por um justo, mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós pecadores, Cristo morreu por todos nós. Para nos fazer o quê? Nos fazer assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que o evangelho verdadeiro tem que focar esse Jesus encarnado, esse Cristo encarnado, esse Senhor que morre na cruz por mim, sendo eu mal, e falar o tempo todo disso. E nós tomarmos a Santa Ceia, tínhamos que tomar todos os dias, para que a nossa carne, ela lembre todos os dias: ele é bom, ele cuida de mim, ele me guarda, porque o contrário disso é que traz as maldições, é que atrai as coisas satânicas, porque o que o diabo quer é que nós acreditamos que Deus não é bom. E se eu acreditar que Deus não é bom, só crer que ele existe, mas não acreditar que ele é galardoador, eu posso duvidar, porque essa terra está decaída, as coisas estão totalmente estragadas. Não foi, esse mundo não é o mundo que Deus criou para nós vivermos. E o responsável por isso é Satanás e o homem. É uma aliança maldita que ainda existe. E toda a força dele é fazer com que as pessoas se revoltem contra Deus. Você vê, tem pessoas que falam assim: mas se Deus é bom, por que existe aleijados, pessoas passando fome, crianças que nascem com AIDS? Esses questionamentos atribuem a Deus as consequências do pecado do homem. Eles não entendem que essa terra é nossa. Deus deu essa terra para nós e nós somos responsáveis por ela. Por que existe tanta enfermidade, tantas coisas ruins, tanto mal nesse mundo? E até aquele filósofo propôs, né? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Ou ele não é tão bom assim, ou ele não é todo-poderoso. Que na verdade é o sofisma, é o dilema que, quando na linguagem, né, que você estuda da lógica, se você coloca um dilema e coloca só duas opções, só duas respostas que você pode dar, você prendeu a pessoa numa mentira. Por que não pode ter uma terceira opção, quarta, quinta, sexta? Esse dualismo está o tempo todo na nossa cabeça, né? É binário, 1 e 2. Espera aí, não é assim. Existem muito mais coisas. Como disse o outro filósofo, há muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Então, Do voltando para o Hamlet, foco... do Shakespeare. Hã? O que é? Essa é a citação do Shakespeare. É, mas esse aí foi um filósofo que citou também anteriormente a ele. Ou estava copiando ele, não lembro agora, me fugiu. Mas existe muito mais coisas, não é esses trava-língua que o pessoal coloca, esses dileminhas, né? Para querer pegar a nossa mente, e daí isso aí é satânico, é diabólico, é que nem predestinação e livre-arbítrio. Então o professor Olavo de Carvalho fala: isso aí é do diabo, isso aí, ó. É o Satanás que inventou isso aí. As duas coisas são verdade, não é uma ou outra. Então, o que acontece? Uhum. Você vê que a origem da revolta e da maldade das pessoas está muito ligado na dúvida da bondade de Deus. E se esse Deus que existe, sempre a pessoa acaba, né, levando para esse lado. Até eu li um livro chamado Demônios no Templo, que o camarada que era da cidade, uma cidade americana, ele tinha uma fábrica
E ele insistia em fazer que o pessoal trabalhasse domingo, e muitos deles eram presbiterianos e não podiam ir na igreja, na escola dominical, né? E domingo também é dia de se consagrar ao Senhor. E aí o pastor chegou e havia uma guerra espiritual, na verdade, que ninguém enxergava. E esse camarada, dono de uma empresa lá forte, ele fez de tudo para que a igreja não tivesse o culto e fechasse, o pessoal não desse mais bola para aquele Deus. E esse pastor vai conversar com ele e descobre que ele era filho de um pastor que morreu atropelado pertinho dele numa calçada. E aí a revolta no coração dele. Não pode existir um Deus que tirou o meu pai, que eu amava tanto. E quantos estão assim? Agora, Deus não é obrigado a provar para nós a sua bondade. Ele não é obrigado, mas ele mostra. Os céus proclamam a glória de Deus. E aí a bondade encarnada, que é a morte de Jesus na cruz, o perdão total de todos os nossos pecados, o tetelestai está consumado, não há mais condenação. É por isso que as pessoas não creem nisso aí, que não é possível ser tão bom assim. Mas foi o que aconteceu. Os evangelhos, como eu falei de tarde, nós estávamos conversando, não é uma teoria. Eles não são uma teoria filosófica, uma proposta, uma tese. É o relato, é a biografia de um mestre chamado Yeshua ben Yosef, né? Jesus, filho de José, filho de Deus, filho de homem, o filho do homem, que é o nosso substituto, que não precisava encarnar, mas encarnou para que na cruz o sangue derramado representasse todos nós. E derramou todo o sangue dele, não ficou uma gota. E ele entregou o seu espírito, ressuscitou, matou o pecado na cruz, mostrando a bondade de Deus. Então, quando eu levo as pessoas a acreditarem em magiquinhas, em tipo de mentalizações, de positivismo, ou quando até as pessoas falam, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a pessoa busca versículos chaves na Bíblia para ela desenvolver a fé, e parece que isso aí passa muito rápido, você vê que desvia do foco. E aí é por isso que as religiões, a maior parte delas estão assim perdidas, porque elas não sabem mais quem é Jesus, e elas se distanciaram da bondade de Deus. E vez por outra o cara é preso numa parede e daí a teoria dele cai por terra. Eu conheço um pastor que falou que a gente tinha que determinar e profetizar, e determinando, profetizando, né? Que tem até um curso sobre isso, não vou citar. As coisas vão acontecer, e aí a mulher dele estava com câncer, e aí eles foram lá, determinaram, profetizaram, e vai viver e tal, e a mulher morreu. E aí caiu por terra a fé de um monte de gente. Por quê? Porque é uma teoria. Só que a vida de Jesus é fato, é realidade. E ele provou o seu amor. Ele curou o leproso. O leproso era o pecador mais terrível de Israel. A mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, o cego de nascença. O cego de nascença, inclusive, eles perguntaram quem pecou, foi ele ou foi os seus pais? Porque essa era a dinâmica que você pregou esses dias atrás aí. Né? Alguém é culpado por isso. Nem ele, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que se manifestasse a bondade de Deus, a glória de Deus. E foram fatos, e o maior deles na cruz. E é por isso que nós ali da vereda, né, graças a Deus, iluminado com muitas outras, centenas de igrejas, estão voltando para o verdadeiro evangelho, para a verdadeira fé, que é exatamente, né, nós cremos na bondade de Deus manifesta na cruz. É simples, o evangelho é simples. Eu vou terminar esse negócio dizendo sobre o Romanos 1, 16 ao 18, quando Paulo fala, não me envergonhe do evangelho de Cristo. Por que ele disse não me envergonhe do evangelho de Cristo? Porque era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Como que é? O homem é salvo porque Jesus morreu na cruz e levou os pecados e agora todos podem ter paz com Deus? É só receber essa substituição? Só isso? Mas isso é muito simples. Cadê as profundidades do conhecimento? Não, depois de você ter isso, aí o Senhor vai te iluminando e você vai ter na mente de Cristo e pode, se Ele quiser, você saber muito mais coisa. Mas é por isso que Ele falou, não me envergonhe do Evangelho de Cristo.
porque ele é o poder de Deus. Confundiu a sabedoria dos grandes para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. E aí ninguém lê o resto, que é a nossa mensagem da vereda da graça e das igrejas que estão falando sobre a justificação pela fé. Porque no Evangelho se manifesta a justiça de Deus, uma justiça que é pela fé do começo ao fim. Fé na bondade de Deus. Nessa bondade expressa na cruz. E nós cantamos isso, e nós ceiamos lembrando disso, e nós estamos mergulhados nisso, e isso está purificando o nosso coração, isso está tirando de nós as dúvidas sobre Deus. E eu creio que quanto mais essas dúvidas forem saindo, e as limitações que essas dúvidas trazem, nós seremos instrumentos, inclusive, para manifestar mais bondade de Deus na terra, porque essa é a vontade do Senhor. Na igreja, que nós edifiquemos uns aos outros e preguemos o Evangelho, os sinais sigam aqueles que creem e as pessoas vejam como Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Vai cantar mais uma aí? É só fazer um comentário, né? Que lá em Marcos, no capítulo 16, só um pouquinho. Quando fala os sinais seguirão os que crerem? Não, Marcos não, lá em Romanos 10. Romanos 10, 17. Está escrito que... Vou ler aqui o versículo... A partir do versículo 17, no capítulo 10 de Romanos, está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé nasce no nosso coração, nasce no nosso espírito, pelo ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus, como você disse já, né? Não é uma teoria, não é uma doutrina. A palavra de Deus é a manifestação da própria pessoa de Jesus Cristo. Exato. Porque Jesus Cristo é o Logos encarnado. Ele é o Verbo encarnado. Essa fé nele, ele é a palavra. Na bondade dele. E você vê que a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não resistiram. Qual é as trevas? As trevas da mente do homem é a dúvida na bondade de Deus. Então hoje nós tratamos esse tema, o que é a fé em relação à nova aliança? É a fé na bondade de Deus expressa no ato mais absurdo que alguém possa, né, racionalizar, os mais inteligentes e sábios. Como que esse Deus encarna, se faz homem, morre por aqueles que não merecem. Concede o favor imerecido. Aí que está a definição de Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, mas não só isso, mas que ele é bom. E tem muita gente que se aproxima de Deus. Tem muita gente que busca Deus nas igrejas, busca Deus nas religiões, mas duvida da bondade de Deus. E chega lá com uma humildade falsa, dizendo: porventura, Senhor, se eu merecer a tua graça, que o Senhor me deu. Você não merece, rapaz, ninguém merece. Deus é bom o tempo todo. E é nessa bondade que você tem que crer. Não adianta você se ajoelhar para orar, você cantar uma canção, se você não crê que Deus é bom. Se você ouvir o diabo que diz que Deus não é justo, que Deus não é bom. Se Deus fosse bom, essas coisas ruins, que nem esse coronavírus, não estava acontecendo. Tantos vovozinhos e tanta gente morrendo. Sendo que, na verdade, tudo isso é coisa nossa, é do homem. O homem que fez isso. A terra está entregue a uma aliança entre homens e Satanás. Homens e demônios. E nós que cremos nesse Deus bom, estamos aí procurando, de alguma forma, levantar a nossa voz. Mas nós precisamos sondar o nosso coração, para ver se nós não duvidamos da bondade de Deus. Veja, eu estava brincando que o expresso do céu estava passando, né? E muita gente dizendo: cruz credo, Ave Maria, eu não quero ir para o céu. Eu não quero morrer agora, eu não quero morrer de Covid. Ora,
Ora as bolas, nós não estamos caminhando para a morte, nós estamos caminhando para a vida eterna. É só ler o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 5, e ele fala: o meu desejo é estar com o meu Senhor, porque ele viu até o terceiro e quarto céu coisas inefáveis que aos homens não dá nem para mencionar, não dá para descrever, não tem palavras. E os cristãos com medo da morte, com medo de falecer. Nós estamos na vida eterna já, porque Cristo conquistou isso para nós. Porque Deus é bom. E se o homem não crer nessa bondade manifesta lá na cruz, nada vai mudar o coração do homem. Mas a gente vai continuar ministrando que Deus é bom. Canta só um pedacinho dessa canção aí, o coro, né? Ele continua. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Canta tudo, canta Ele tudo. continua sendo bom, Canta o ele início aí. continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. Amém. Vamos orar então, gente. Aqui a irmã Ivanil pediu oração pela sua amiga Vivian, né? Ela vai passar por uma cirurgia do crânio, delicada cirurgia, né? Para retirar do tumor. Vai retirar em nome de Jesus totalmente. Hoje eu vi um testemunho de uma pessoa que ela tinha também um aneurisma, um tumor no cérebro e está completamente sarada, uma moça. E eu queria que nós orássemos agora também pelo pastor Dinho. Eu falei com a esposa dele hoje, a pastora Ana Paula, pastor Dinho da igreja Atos de Justiça, um amigo que a gente conhece já quase há uns 15 anos mais ou menos. É um homem de Deus, fazendo um trabalho muito bonito através da igreja Atos de Justiça, com a sua esposa, toda a sua equipe. E ele está entubado, então eu creio que ele vai sair dessa, em nome de Jesus. E você que está aí nos ouvindo, você que participou conosco, você que, quem sabe, vai ver essa live depois, que essa oração te alcance também, né? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos esse veículo para meditarmos na Tua Palavra, aprendermos, ter um momento de fé, de busca, entendimento. E eu te agradeço, Senhor. E mais uma vez eu declaro a fé de que o Senhor é bom. Não só que o Senhor existe, mas o Senhor é bom em todas as coisas. Tudo que existe, tudo que acontece é fruto da Tua bondade, Senhor. Meu Deus, nós oramos por aqueles que clamaram nesta hora. A Vivi, amiga aí, Senhor, da nossa irmã Ivani, que o Senhor esteja com as mãos sobre as mãos dos médicos,
para que nessa cirurgia tudo vá bem, Pai. Nós pedimos a tua intervenção, a ação do Senhor, o milagre do Senhor na vida dessa moça e que ela seja sarada em nome de Jesus, Pai, através dos médicos. Oramos pela vida do pastor Dinho, para que ele se recupere, que, ó Deus, a medicação que ele está recebendo faça efeito, o seu sistema imunológico seja restaurado, ele levante, Senhor, daquela UTI e possa continuar a missão que o Senhor tem ainda para ele. Abençoa sua esposa que está ali, Senhor, aflita, quem sabe o coração que está apertado, os filhos, nós colocamos em tuas mãos, toda aquela igreja também, Senhor. Ouve a oração dos teus filhos, segundo a tua vontade, nós te pedimos, é o nosso desejo, que ele viva e ele prossiga fazendo a tua obra. Senhor, oramos por todos aqueles que estão enfermos nessa hora, pelo teu filho, a tua filha que estava nessa live, aquele que possa ver depois, possa estar assistindo depois. O Senhor conhece a necessidade do coração, da vida. Deus bom, Deus maravilhoso, que as tuas mãos se manifestem para trazer o milagre, a cura, a restauração, a transformação, a manifestação da tua bondade. Nós, em nome do Senhor Jesus e por causa da sua justiça, e não a nossa, por causa da sua autoridade, e porque ele disse para que a nossa alegria seja completa, crendo nessa tua bondade, nós declaramos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queria agradecer a presença das pessoas, o Éber, a Ivania, a Cleusa, lá em Curitiba, mãe da Jennifer, tua tia, né? Esposa do teu tio Euclides, nosso amigo Humberto, a pastora Maria Lúcia, a Isadora Paganini passou por aqui, a sua amada Evelyn também, Márcia R. Nisa, o Luiz Gustavo, quem mais? Deixa eu ver aqui. Outros nomes, a Adriana Correia, a Isaura Cavalcante, o Felipe Henrique, o Sandro de Paula, meu primo Joel Mateus, a Dani Alves, a Lalaia, mais aqui aí, já falei, deixa eu ver, quem mais, minha prima Márcia Mateus, obrigado por ter participado, passado por aqui, tem mais gente, e aqueles que eu, quem sabe não estou vendo aqui, que Deus abençoe. Nós estamos com os nossos cultos ali na 13 de maio, 1798, Igreja ou Comunidade Evangélica Vereda da Graça. Lá você vai ouvir a mensagem do verdadeiro evangelho que está se levantando, que é o evangelho da justificação pela fé. Sejam todos bem-vindos, domingo 18h30, convidar os irmãos para retornarem. Olha as praias cheias, os bares cheios, o pessoal, dia 7, declarou a independência do Covid, e dizem que os números estão baixando, né? Os números de contaminação e de também exames positivos, e você pode voltar para a igreja. Nós continuamos com os cuidados profiláticos ali, álcool gel nas mãos, máscara, até a hora que for necessário. Então, participa com a gente. Domingo, 18h30, esperamos você lá para um culto abençoado. Um abraço, meu filho, um abraço, pastor Michel, a todos aí. Se despede aí, Amém. pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Abraço para todos. Deus abençoe.